Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos continuar então com mais uma aula que fala aqui sobre o tema, da dissertação, né? A gente falou aqui em vídeos anteriores, pessoal, como abordar tal tema, a diferença entre tema e, no caso, o assunto. A gente vai trazer aqui uma abordagem um pouco diferente. Vamos mostrar, pessoal, como é que o tema da dissertação ele é abordado num vestibular modelo Enem, a gente já viu isso aqui, né? E, no caso, no modelo FUVEST, tá certo? Então, tem alguma diferença? Tem. A questão é a seguinte, o modelo Enem, que você está tão acostumado a ver por aí, a ler em sites, a assistir, em relação a algumas aulas, ele é um modelo único, pessoal. Por que a gente fala como modelo único? Porque o Enem, ele tem, como é que eu posso dizer, ele tem um caráter mais de você praticar uma ação em relação a algo. Então vamos pegar aqui um exemplo, das temáticas que já foram abordadas no Enem, em anos anteriores. Então, em 2017, a gente teve a formação educacional dos surdos no Brasil. E em 2016 a gente teve dois temas, não é que isso aqui estava na mesma redação, não, é porque a prova, para quem lembra, ela foi aplicada duas vezes por uma questão que a gente não vai tratar aqui. Mas você está vendo que aqui eu tive dois temas. Um, caminhos para combater intolerância religiosa no Brasil, e a segunda redação, caminhos para combater racismo no Brasil. Professor, mas o que é que tem esses temas aqui? Qual a natureza deles? Então veja o seguinte, o Enem, pessoal, ele traz de fato um teor mais social. Você pega aqui ações que vão refletir onde? No caso, no cotidiano, no dia a dia, em relação à população. Então veja que os temas, não só esses aqui, mas também os anteriores, como a persistência da violência contra a mulher, efeitos da lei seca, publicidade infantil, são temas que trazem o quê? Fatos, e você tem que fazer alguma coisa em relação a esse fato. Por isso que a gente diz o seguinte, a redação do Enem, pessoal, é a única que vai te pedir uma proposta de intervenção. Você vai ter que intervir em relação àquele problema, você vai ter que elaborar alguma saída em relação a tal problema. Então isso é uma marca exclusiva do Enem, tá certo? Qualquer outro vestibular, você tem que ter muito cuidado em relação a como o tema é abordado, porque no Enem ele tem essa abordagem aqui única, Você vai ter aqui, vai ter que fazer alguma coisa em relação a tal tema, mostrar, por exemplo, como a gente viu nos vídeos anteriores, as possíveis causas, consequências e ver o que a gente pode fazer para solucionar em relação, no caso, ao que a gente está falando aqui no texto, certo? Isso é um modelo Enem, tá bom? Vamos pegar aqui um segundo modelo, também conhecido por vocês, que é o modelo FUVEST, vestibular que você vai tentar fazer para entrar na USP, por aí vai. Veja aqui, pessoal, os temas que já foram abordados em anos anteriores. Por exemplo, em 2017, a redação do Enem trazia o quê? Trazia aquela questão dos, será que tem que ter limites, Será que tem que ter algum limite em relação à arte? Isso aqui faz referência aos casos que ocorreram ano passado, em 2017, no Brasil, naquela exposição do museu lá no Rio Grande do Sul, do Santander, Então fala sobre isso, fala sobre o que ocorreu lá no vão do MASP e por aí vai. Será que a gente tem que colocar algum limite? E veja, olha a diferença que eu estou falando aqui desse tema, por exemplo, para os temas que eu tenho aqui anteriormente. Isso aqui, pessoal, você vê de fato no dia a dia como algo mais concreto, Então, quando tem algum problema, eu vejo isso aqui de maneira mais concreta. O que já não vai acontecer aqui. Se eu falo, por exemplo, de limites para colocar na arte, se eu estou perguntando a você, note que o teor que a FUVEST traz ao seu vestibular, qual é? É um teor mais reflexivo, é algo mais filosófico, ou seja, enquanto o Enem ele traz algo mais concreto, que está acontecendo ali, não que a FUVEST não traga, mas o que ela vai trabalhar na sua redação é o quê? É um caráter mais reflexivo, um caráter mais filosófico, algo mais abstrato. Então isso foi cobrado em vocês, para vocês no caso, em 2017. 2011 eu peguei aqui um outro tema, a participação política, ela é indispensável, ela é superada no caso. O que a gente está falando? A gente pode relacionar isso à questão do voto. O voto ele deve ser de fato algo obrigatório? Ele deveria ser facultativo? Isso aqui traz também o quê? Uma questão de pensamento, uma questão mais filosófica. E entenda, como eu falei ali no começo da aula, pessoal, o Enem que trabalha com proposta de intervenção. A FUVEST, você não vai colocar uma proposta de intervenção na sua redação. Por quê? Porque a FUVEST ela não trabalha com isso, tá? Você tem que colocar, por exemplo, para terminar o seu texto, você tem que encerrar um pensamento, tem que encerrar uma ideia, tem que fazer uma conclusão que mostre que você soube, de fato, dissertar o seu tema. De que maneira? Você introduziu o tema, você desenvolveu e agora você encerra um pensamento
você não vai colocar isso aqui, porque se você colocar isso na sua prova, você vai estar fazendo, você está sendo incoerente, no caso, com a proposta de redação. Entenda, a FUVEST, ela já traz uma outra pegada, traz um outro meio de abordar o tema diferente no caso do Enem, tá certo? A FUVEST ela traz algumas características, por exemplo, a redação da FUVEST ela vai te pedir um tema que traz consigo um título, né? Você tem que colocar um título aqui, né, na redação da FUVEST. E esse título ele tem que ser condizente com o seu tema, tá certo? Lembre-se, se você escreve algo sobre participação política, né, se é algo indispensável ou é algo, no caso, que já foi superado, e coloca um título que não tem nada a ver, não tem relação nenhuma com o seu tema, então você está tendo aqui um caso de incoerência, tá certo? Você tem que ficar muito atento à construção desse modelo aqui, porque ele é diferente do que você está acostumado a ver, que no caso é o modelo Enem, tudo bem? FUVEST, ela traz um tema um pouquinho mais trabalhado, você vai encontrar aqui alguns fatos, né? Não é que a redação da FUVEST é totalmente teórica, não. Ela tem como base, no fato, ela tem como base, de fato, alguns acontecimentos, mas a reflexão é que vai predominar em relação ao seu texto, tá legal? Então veja a diferença que a gente estabeleceu aqui hoje, né? A natureza do tema para alguns vestibulares, ela vai apresentar, no caso, uma diferença, tá certo? Então nos próximos vídeos a gente vai falar aqui um pouco mais sobre essa questão do tema na sua dissertação, tá bom? Muito obrigado a todos.